E aí, gente, como é que tá as coisas? Hoje iremos dar aula ou pequeno comentário sobre a Revolução Francesa, certo? Se der tempo, a gente fala também sobre Napoleão Bonaparte. Mas, primeiramente, falar sobre a Revolução Francesa que aconteceu no ano de 1789, no século XVIII. Mas como era a França antes da própria Revolução Francesa acontecer? A França, antes da Revolução, existia aproximadamente 25 milhões de pessoas que estavam divididas em 3 estados, né? Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. O primeiro estado representa o clero, que era o responsável para conduzir as almas para o céu, né? Para rezar. O segundo estado é a nobreza, responsável para defender, para guerrear. E o terceiro estado gera são elementos heterogêneos dentro do terceiro estado. Tinham comerciantes, tinham empregados, camponeses, artesãos, ricos e pobres dentro do terceiro estado. Alguma dúvida até o momento? O clero, por exemplo, ele tinha cerca de 120 mil pessoas e era constituído, né, pelo clero, o primeiro estado. Então, vou recapitular. O primeiro estado tinha cerca de 120 mil pessoas e, como eu falei para vocês, representa o clero. Beleza. O segundo estado, como falei, constituído pelos nobres. Nobres do interior, né, que viviam na corte, e aqueles que viviam lá na zona rural, no campo. Eram cerca de 350 mil pessoas. Já o terceiro estado era formado, que era o maior, por 24 milhões de pessoas. E era o único que pagava impostos. E como era a constituição do terceiro estado? Eu falei para vocês que eram, heterogêneo. Eram vários tipos, né, de pessoas. Então vamos lá: banqueiros, comerciantes, artesãos, assalariados urbanos e camponeses. Esses formavam o terceiro estado, que eram explorados tanto como para o primeiro estado como para o segundo estado, que não faziam nada, não produziam nada, viviam da exploração do terceiro estado. Beleza? Então, recapitulando: primeiro e segundo estado na exploração do terceiro estado. Agora vale lembrar que essa nobreza que representava o segundo estado, havia 3 tipos. Como assim? Sim, havia 3 tipos de nobreza. Haja nobreza, né? Sim. Primeiro, a nobreza provincial, descendente dos senhores feudais que viviam nas províncias. Essa é a primeiro tipo de nobreza. Tinha a nobreza togada. Os membros da alta burguesia compravam títulos de nobreza. Mesmo assim, sofriam preconceito, porque os nobres da elite diziam que os nobres verdadeiros teriam que ter sangue azul. E tinha a terceira nobreza, que era a nobreza palaciana, aquela que vivia bajulando o rei, né, nos palácios. Então vamos recapitular: os 3 tipos de nobreza: nobreza provincial, nobreza togada e nobreza palaciana, certo? E como era a economia francesa? A economia francesa estava em quê? Em decadência, em ruína, né? Por causa de quê? Pela falta
de uma boa administração dos reis e também falta de planejamento, certo? Então, às vésperas da Revolução Francesa, o Estado gastava mais do que arrecadava. Então, as contas não fechavam. Como é que você pode gastar mais do que você recebe? É a mesma coisa, você recebe um salário de R$ 2.000 e gasta 4.000. Então as contas nunca vão bater, né? E para piorar a situação, entre 1788 e 1789, que é o ano da Revolução, há fatores naturais que vão contribuir ainda mais para a insatisfação da população. Seca, né, que vai gerar fome, e inverno, que também vai gerar fome, porque vai diminuir a quantidade de alimento na mesa das pessoas mais pobres, principalmente das pessoas mais pobres. E qual era a economia da França? Agrária, naquele momento. Por isso que dependia tanto do clima. Quando o clima era ruim, como seca ou inverno, prejudicava a produção. Então vamos lá. A revolução vai... Quais são os fatores da revolução? Má administração econômica. Essa má administração econômica vai ser atingida pela crise no campo, porque a população vai ser obrigada a mudar-se para as cidades. Lá os camponeses vão passar a trabalhar nas fábricas, aonde também vão ser explorados. Sai do campo, é explorado. Está no campo, está explorado. Está na cidade, está explorado porque é das pequenas fábricas que já se iniciavam, com a carga horária de 16 horas, 18 horas, onde mulheres e crianças ganhavam bem menos. Então muitos patrões optavam em ficar com as mulheres e com as crianças, porque pagavam menos. Os locais eram sujos, úmidos, escuros. Isso aí iam provocar doenças, acidentes. Não havia justiça de trabalho, não havia lei trabalhista, não havia férias, não havia folga, não havia licença maternidade, só havia exploração, certo? E também houve problemas políticos que vai empobrecer a França, como a Guerra dos 7 Anos e a independência dos Estados Unidos. Isso vai gerar gastos desnecessários aos cofres franceses. Crise econômica dos Estados Gerais. Como o rei, né, Luís XVI já estava no poder e a crise econômica era grande, então ele vai dizer, pois eu tenho que reunir a galera para a gente decidir como é que a gente vai resolver o problema. Primeiro ele chama o primeiro e o segundo estado, né, que é o clero e que é a igreja. Para quê? Para eles contribuírem nos impostos. É a chamada Assembleia dos Notáveis. Por quê? Porque o terceiro estado não está. Só está o primeiro e o segundo estado. Que não faziam nada, não produziam nada. Aí o rei, nobreza, e aí clero, vamos chegar junto, né? Pra gente fechar as contas, que vocês gastam muito, o terceiro estado já está sufocado, eu não tenho mais como explorar. Aí qual foi a resposta do clero e da nobreza? Olha, se tu ameaçar a gente a cobrar impostos, ou a gente pagar impostos, a gente vai fazer o que a Inglaterra fez. Fizeram uma monarquia parlamentar onde tirou o poder do rei. A gente vai fazer a mesma coisa com você. A gente vai tirar teu poder. Aí o rei teve que voltar atrás, né? Ameaçado pela nobreza e pelo clero. E a crise continuou. Ele não aguentando a crise, aí sim, ele vai convocar os Estados Gerais. Quem são os Estados Gerais? Aí sim, os representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Cada um com um voto, certo?
Cada um com um voto. Isso quer dizer o quê? Mas, professor, o senhor disse que o terceiro estado é o maior em população. Sim, ele poderia vencer. Por isso que era jogada, né? Só poderia ter um voto. Que se fosse voto por cabeça, o terceiro estado ganhava qualquer votação. Só que o primeiro e o segundo estado são mala. Não, vamos fazer por representação. Cada um com um voto. Aí, logicamente que o primeiro e o segundo estado se juntavam na votação e ficava sempre 2-1, né? Então, a reunião no palácio, né, tá lá os 3 representantes junto com o rei. Olha, e aí, quem é que vai pagar? Quem é que paga mais? Quem é que paga menos? Vamos dividir e tal. Não há acordo, só há bate-boca e confusão. Então o rei, percebendo que não chegaria a um acordo, ele manda, ó, acabou a reunião. Acabou a reunião, não dá certo. Só que o terceiro estado não aceita. E vão para uma sala chamada Sala da Ápela, que é um jogo, tipo jogo de tênis. E lá eles fazem uma reunião entre eles e vão criar uma assembleia constituinte, uma assembleia geral, aonde vai criar leis, uma constituição, criar uma constituição para mudar o destino da França. Aí começa a Revolução Francesa. Então, esses estados gerais, né, que eu falei, se transformam numa Assembleia Nacional, que lá na frente vai ser uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Nacional vai querer mudar o rumo da França. E com isso, inicia-se o pavio para a Revolução Francesa, começando com o marco inicial, que é a queda da Bastilha. É uma prisão, né, de cunho político, né, onde o rei prendia seus inimigos políticos. Então a população de Paris invade essa cadeia, toma as armas, mata os soldados e liberta os presos. Então começa-se então um movimento mais violento. E logicamente, qual é o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. É o que tem na bandeira francesa. Mas isso vai acontecer só na cidade? Não. Vai piorar ainda mais no campo. As pessoas que viviam exploradas pelos nobres, eles vão sair queimando o castelo, matando as famílias. Vai ser o horror, o terror. É tão tal que vai ser o período chamado Grande Medo. Certo? Vamos continuar. No dia 4 de agosto, por exemplo, 4 de agosto de 1889, a Assembleia Nacional ela vai aprovar a abolição dos direitos feudais, quer dizer, vai acabar com os poderes dos nobres sobre os servos. Né? Com isso acaba com a servidão. Promulgou-se também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Presta atenção. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso é bem interessante, a gente vai ver lá na frente o que isso vai acarretar. No final do ano, também, né, vai se promulgar a Constituição, que o rei, que no caso Luís XIV era o rei, vai ser obrigado a assinar. Com essa Constituição, a França vai passar a sair da monarquia absolutista e passa a ser uma monarquia constitucional. Isso quer dizer o quê? Que o rei vai perder muitos poderes, porque vai ter que respeitar uma Constituição, respeitar o parlamento. Vamos ver, como eu falei para você, direitos do homem e do cidadão. Quais foram esses direitos? Primeiro, liberdade e igualdade das pessoas perante a lei. Antes não havia igualdade. Um nobre, o clero era muito melhor do que um servo. Então eles podiam fazer um delito, eles tinham uma penalidade. O servo, se fizesse, era bem pior. Se fosse entre um nobre e um servo,
o nobre sempre ia sair vencendo, ele estando certo ou errado. E pela lei dos direitos do homem e do cidadão, isso acabava, porque todo mundo tinha que ser igual perante a lei. Pobre, rico, clero, nobre, todo mundo uma coisa só. Então acabaria então essa coisa de primeiro, segundo e terceiro estado, de divisão. Por quê? Porque todo mundo seria igual. Então isso era uma primeira norma da lei da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Direito à propriedade individual. Todos passariam a ter direito, independente se era nobre, clero. Se tivesse dinheiro para comprar, teria direito à propriedade privada e individual. Democratização do acesso aos cargos públicos. Os cargos públicos na época só era para nobre e clero. Terceiro estado, ó, nada, agora não. Ei, acabou-se. Todo mundo tem direito a cargo público pela competência, independente se ele é pobre, se ele é rico. Acabou-se. Direito de resistir à tirania do governo. No caso, se o rei fosse um tirano, a população poderia se organizar e ter o direito de tirar aquele cara do poder. Então, foi leis bem interessantes assinadas a partir da Revolução Francesa, né? Através da Assembleia Geral, que seria a Assembleia Constituinte. Eles aprovaram isso em lei. No ano de 1790 foi votada a Constituição Civil do Clero. É uma outra Constituição que vai dizer o quê? Que o clero ele vai ter que ser submisso ao governo, não mais ao Papa. No caso, a igreja deveria obedecer às normas do Estado. O clero lá no Vaticano vai aceitar isso? Não. Mas aí o clero na França vai ter que decidir quem ele vai obedecer. O clero que obedece às normas do Estado vai ser chamado clero juramentado, porque faz o juramento dessa Constituição Civil do Clero. E aquele clero, o padre, o arcebispo, que não aceitar a lei do Estado, vai ser chamado de clero refratário, aquele que não aceita essa Constituição. Certo? Então, a nova Constituição da França vai ser feita terminar em 1791. Então, essa Constituição, ela vai ter algumas características. Quais? Separação dos três poderes. No caso, vai se criar o poder executivo, legislativo e judiciário. Vai ser confiscado todas as terras da Igreja Católica. Vai ser cobrado imposto e taxas para a nobreza, que eles não pagavam, vão passar a pagar. Manutenção da monarquia, agora de forma constitucional. No caso, é uma monarquia que vai ter que respeitar uma Constituição. E qual é a reação absolutista? Porque vai ter que ter uma reação, né? Por quê? Porque os nobres não vão gostar dessas mudanças que vão ser desfavoráveis a eles. Então, muitos nobres, com medo de morrer também, né? Por causa do grande medo e perder suas fortunas, eles vão fugir para os estados vizinhos, para outros países vizinhos que eram absolutistas. Esses vizinhos absolutistas vão resolver organizar uma invasão e restabelecer a monarquia absolutista de Luís XVI. Por que esses países vizinhos vão querer ajudar? Porque esses países vizinhos eles vão ter medo das ideias que estão nascendo na França se espalharem para todos os lugares, e que realmente vai acontecer no futuro. Então o rei Luís XVI, sabendo que vai ter apoio dos seus amigos vizinhos, vai tentar fugir com sua família. Só que os grupos revolucionários
também tinham, né, separados, chamados sans-culottes, aqueles que usavam calça. Sans-culottes é que usam calças. Descobrem a traição. Aí vão atrás do rei, né? Só que o rei já não estava mais em Paris. Ele já estava quilômetros, poucos quilômetros de sair da França, quando ele é capturado e é trazido novamente para Paris junto com sua família. Então ele, posteriormente, ele vai ser julgado e condenado à morte. Condenado ele e a família à guilhotina. Então esse vai ser o fim da monarquia constitucional, né? Por que o fim? Porque o rei morre. Não tem mais representante. Então não tem como ter uma monarquia sem rei, né? Ele vai ser morto, ele, a esposa, toda a família. Então nasce um outro período da história da Revolução Francesa, que é a República Francesa, né? A França passa a ser governada por uma assembleia chamada Convenção. Um grupo de pessoas vão governar o país, né? Esse grupo pode dizer que é uma assembleia, mas essa assembleia tem um nome, e o nome é Convenção, cujo os participantes eram eleitos pelo voto masculino. As pessoas lá votavam, escolhiam esses representantes que iriam formar uma assembleia, e essa assembleia dá o nome de convenção. Nessa fase da Revolução, 3 grupos políticos começaram a se destacar. Por quê? Porque eram políticos que eram eleitos, né? Então, dentro dos grupos políticos tinham os girondinos, tinha os jacobinos e tinha a planície. Os girondinos eram os burgueses mais ricos. Eles ficavam lá no parlamento do lado direito. Os jacobinos eram a burguesia mediana, não era tão rica, e era ligada mais aos pobres, a camada pobre. Era uma área mais radical, ficou do lado da esquerda. E a planície é aquele que uma hora estava de um lado, outra hora estava do outro. Ele ficava no centro. É como temos a política hoje. Partido de direita, partido de esquerda e partido do centro, né? É o que configurou a política atual que temos hoje mundialmente. Pronto. Isso aí é o início da Revolução Francesa. Na próxima aula iremos continuar e iremos fazer o fechamento da Revolução Francesa para vocês, certo? Um abraço.